Novel e fanfic narradas. Game of Thrones segundo filho da casa Targaryen. Capítulo 431 O Homem de Duas Cabeças. As enormes portas do salão se fecharam com estrondo, deixando Viserys com uma crescente sensação de aprisionamento. A única fonte de luz era o brilho vermelho que fluía por uma enorme janela perto do topo do salão, com 12 ou 13 metros de altura. Abaixo dela, esqueletos estavam empilhados, como se algumas almas infelizes tivessem tentado, e falhado, escapar pela janela. Lá fora, o dragão amarelo sentiu o perigo e soltou um grito alto em direção ao salão. No entanto, as paredes grossas ofereciam excelente isolamento acústico. Viserys não ouviu nada do alarme de seu dragão. Sua mão instintivamente foi até a espada em sua cintura enquanto seus olhos examinavam o salão escuro. Apenas 2 respirações depois, uma lâmpada em forma de gárgula esculpida na parede de repente piscou para a vida, iluminando o espaço. A luz forte revelou os detalhes horríveis do chão, uma densa camada de ossos, algumas áreas empilhadas em pilhas macabras. Viserys percebeu que esses esqueletos eram menores e mais frágeis do que o normal, e essa percepção lhe causou um arrepio. Então veio o som de passos apressados. Um esquadrão de soldados apareceu na galeria acima, armados com bestas de um design estranho. Viserys avaliou rapidamente os arredores, mas não encontrou cobertura. O salão era vasto e árido, parecendo um armazém vazio. As pilhas de esqueletos pequenos e quebradiços espalhados pelo chão não ofereciam proteção. Ele não conseguia entender como um regimento de soldados operava em uma cidade fantasma desolada como Tiria. Onde eles conseguiam provisões? Como eles sobreviviam? Mas não era hora de se deter em logística. Acreditando que sua armadura valeriana e suas habilidades de combate poderiam lhe dar uma chance de lutar, Viserys decidiu tentar a diplomacia primeiro. Eu sou Viserys Targaryen, descendente do exilado Aenar. Se eu o perturbei, estou disposto a partir imediatamente. Sua voz ecoou no vasto salão, mas não houve resposta. Em vez disso, de um canto do salão, uma porta amarela rangeu ao abrir. 2 colunas de soldados, armados com espadas e escudos, marcharam em formação perfeita. Esses soldados usavam armaduras azuis adornadas com escudos representando dragões voadores. Sua aparência disciplinada era surpreendente, homens saudáveis e robustos em um lugar considerado desprovido de vida. Os soldados pararam a 5 ou 6 metros de Viserys e se dividiram em 2 linhas, formando um caminho como uma guarda de honra. No final desse caminho surgiu um homem em um manto de seda roxa esvoaçante. Os olhos de Viserys se estreitaram. Um homem de 2 cabeças? Empoleiradas nos ombros do homem, havia 2 cabeças distintamente diferentes. Ambas tinham cabelos prateados, mas os penteados eram marcadamente distintos. Uma cabeça tinha cabelos curtos e feições masculinas e afiadas, a outra tinha feições mais suaves e femininas. A disparidade de gênero intrigou Viserys. Se eles compartilhassem o mesmo corpo, a biologia deles não influenciaria ambas as cabeças igualmente? Mas ele rapidamente descartou o pensamento. Este era um mundo de magia, afinal, a racionalidade frequentemente não tinha lugar aqui. Falando em valeriano fluente, ele se dirigiu à figura. Meu senhor, eu sou Viserys Targaryen, descendente de Aenar Targaryen, que fugiu de Valíria para a Pedra do Dragão. Se eu me intrometi, peço desculpas e irei embora. O tom de Viserys era calmo, mas firme, seus olhos estudando cuidadosamente a figura de 2 cabeças. Em sua mente ele avaliou a possibilidade de escapar tomando o homem como refém se as negociações azedassem. A cabeça masculina se mexeu primeiro, sua expressão pensativa. Aenar, murmurou como se lutasse para localizar o nome. A chefe feminina interrompeu, esclarecendo. Foi Aenar que levou os Targaryen à Pedra do Dragão antes da perdição. A cabeça masculina sentiu, como se finalmente estivesse juntando as peças da memória. O que você está fazendo aqui? Perguntou a cabeça masculina, seu tom curioso e cauteloso. Liderar a humanidade contra os caminhantes brancos e sobreviver à longa noite, Viserys respondeu seriamente. Ele não via sentido em enganar. A honestidade poderia até garantir a cooperação deles. Essas pessoas, se vivas e organizadas, poderiam ser aliadas inestimáveis. Minha frota chegará em breve, ele continuou. Espero usar seu porto como um local de parada. Se necessário, estou preparado para compensá-lo em espécie. Viserys abandonou qualquer pretensão de autoridade imperial. Aqui, neste lugar antigo e enigmático, ele abordou a negociação com genuína humildade. O homem de 2 cabeças não estava disposto a aceitar as condições de Viserys. A cabeça do homem falou, seu tom desprovido de emoção. Seu exército não pode aparecer em nosso porto, e a situação em Tiria não pode ser conhecida por estranhos. Percebendo que não havia espaço para negociação, Viserys inclinou a cabeça ligeiramente e respondeu. Muito bem. Se for esse o caso, vou embora agora. Por favor, meu senhor, abra a porta. Não contarei a ninguém o que vi hoje. A cabeça da mulher interrompeu bruscamente. Não acho que você consiga guardar um segredo. Bum bum bum. Enquanto ela falava, um estrondo repentino ecoou da porta do salão principal. O dragão amarelo estava tentando arrombar para resgatar Viserys. Confusão passou por seu rosto. Como o dragão havia percebido sua situação de fora? Barulho. As vibrações da porta fizeram uma pilha de ossos desabar, espalhando vários crânios pelo chão. Aproveitando o momento, Viserys ativou a Dragon Vision para avaliar a situação lá fora. Ele viu o dragão amarelo preso na porta, cercado por centenas de soldados vestidos com a mesma armadura daqueles dentro do salão.
O dragão poderia facilmente ter voado para longe, mas ele permaneceu, desafiando os soldados e usando sua cauda enorme, grossa como um tanque de água, para bater na porta em uma tentativa de alertar Viserys. Estava claro que essas pessoas não tinham intenção de deixá-lo sair vivo. Para começar, eles nunca tiveram boas intenções. Com essa percepção, Viserys avançou, dando um chute forte antes de saltar para confrontar o homem de duas cabeças. O pânico passou por ambos os rostos, traindo seu excesso de confiança anterior. O aço frio da espada de Viserys pressionou firmemente contra a garganta do homem enquanto ele falava em um tom arrepiante. Posso prometer não contar a ninguém sobre o que aconteceu aqui, mas até lá, vocês morrerão ou me deixarão ir embora. Para sua surpresa, o homem se lançou para frente, empalando-se na espada. Viserys mal teve tempo de reagir antes que a cabeça da mulher se estendesse de forma não natural, seu pescoço se alongando para 3 vezes seu comprimento original. Sua boca se abriu grotescamente, esticando-se até a base de suas orelhas em uma transformação horripilante. Os olhos de Viserys se arregalaram quando a cabeça monstruosa apertou sua espada com uma força incrível. Ele lutou para soltá-la, mas a mordida dela era como um torno. O peso combinado do homem de duas cabeças o arrastou para baixo em uma pilha estranha no chão, tornando impossível matá-los imediatamente. Acima, um soldado com uma besta atirou, e uma chuva de 70 ou 80 flechas caiu em direção a Viserys. A cabeça do homem zombou maliciosamente. Sem outra escolha, Viserys soltou a espada e se moveu para escapar do ataque, sabendo que a fuga o deixaria indefeso contra a perseguição inevitável dos soldados. Mas os eventos tomaram um rumo inesperado. O homem de duas cabeças se fundiu com a espada nas mãos de Viserys, tornando-se uma arma pesada e grotesca. Balançando essa nova lâmina estranha, Viserys desviou muitas das flechas que chegavam, uma porção significativa se cravando no corpo do homem de duas cabeças. Um grito de dor irrompeu do homem, ecoando pelo salão, mas a cabeça da mulher manteve a espada presa. Você não sabe nada sobre força, Viserys murmurou baixinho enquanto erguia a arma bizarra. Com golpes poderosos, ele começou a lutar contra os espadachins e escudeiros que avançavam. A arma pesada, semelhante a um martelo humanoide, tinha mais de 2 metros de comprimento e pesava mais de 100 catis, mas provou ser devastadora em suas mãos. Lá em cima, os arqueiros hesitaram, sem vontade de atirar no corpo a corpo. Aproveitando o caos, Viserys avançou em direção ao segundo andar, arrastando o homem de duas cabeças com ele. Ao longo do caminho, ele pegou um escudo para defesa adicional. Naquele momento, o dragão amarelo quebrou a enorme janela, espalhando cacos de vidro pela sala em uma deslumbrante variedade de luz refratada. Com um rugido, o dragão liberou fogo negro como azeviche, engolfando a maioria dos soldados em chamas. Aproveitando a oportunidade, Viserys montou no dragão, o homem ferido de duas cabeças pendurado em suas costas como refém. Enquanto subiam, ele olhou para o prédio encolhendo abaixo, percebendo que seria um campo de batalha se servisse como sua base de operações. Mas assim que esse pensamento lhe passou pela cabeça, o homem de duas cabeças, aparentemente à beira da morte, se mexeu com vitalidade repentina e lançou um ataque feroz. Capítulo 432 A morte de Aérea. A mudança repentina nas circunstâncias forçou Viserys e o homem de duas cabeças a um confronto direto sobre as costas do dragão. O precário campo de batalha destacou a natureza grotesca e sobrenatural do homem. Esta criatura não é uma anomalia natural, Viserys pensou sombriamente. Ele é definitivamente um mutante moldado pela magia. O pescoço alongado, estendendo-se por 3 pés como algo de uma história de terror, era antinatural o suficiente, mas o verdadeiro terror estava no olhar das duas cabeças. De volta ao salão principal, seu comportamento transmitia uma aura de malícia calculada, uma mistura de força simples e bruta e inteligência afiada. Agora suas expressões eram selvagens, primitivas e desprovidas de contenção. Os crânios endurecidos e os pescoços poderosos, semelhantes a chicotes, os tornavam formidáveis até mesmo contra as táticas de Viserys. De repente, uma voz ecoou em sua mente: mestre, deixe comigo. Era a voz de um dos imortais, uma alma ligada a Viserys desde seu tempo em Carthage. Outra voz interrompeu, masculina e ansiosa: mestre, eu também posso fazer isso. Viserys havia absorvido as almas de 8 Undinhuans durante seu tempo em Carthage. Ao longo dos anos, ele havia encontrado usos para elas, incorporando uma em Varys para ajudar em sua transformação e concedendo a outros papéis específicos. Varys, agora encarregado de tarefas de inteligência e administrativas, havia adotado perfeitamente sua identidade alterada. Sua recém-descoberta obediência atribuída à presença dominante de Viserys. Viserys entreteve a ideia de embutir a alma de um imortal na cabeça da mulher. Tal movimento poderia provar ser inestimável, como plantar um espião entre os tírios. No entanto, ele foi cauteloso para não liberar várias almas de uma vez. O vínculo entre Viserys e o dragão amarelo, fortalecido pela fusão mental, provou ser vantajoso. Os padrões de voo do dragão mudavam constantemente, garantindo que Viserys sempre tivesse a vantagem em seus ataques. Essa vantagem tática, combinada com a luta do homem de duas cabeças para coordenar suas cabeças duplas em combate, começou a desgastar seu oponente. Viserys estudou cuidadosamente a dinâmica entre as duas cabeças. A cabeça feminina parece lidar com estratégia e pensamento, enquanto a cabeça masculina se inclina para a tomada de decisão e ação. Ele observou.
Com essa percepção, ele decidiu eliminar a cabeça masculina, deixando a feminina intacta para interrogatório. Após uma troca feroz, Viserys executou seu plano. Ele decapitou a cabeça masculina e imediatamente usou magia de fogo para incinerá-la. O que restou do homem de duas cabeças agora parecia uma figura grotesca e torta, uma mulher de pescoço torto. Sem perder tempo, Viserys soprou uma das almas dos imortais na cabeça sobrevivente. Conforme a magia se apoderou, o olhar selvagem e feroz nos olhos da mulher se dissolveu, substituído por uma expressão de servilismo e submissão. Meu grande mestre, disse a criatura em um tom baixo e reverente, obrigado por me dar um novo corpo. A transformação estava completa. A voz, os maneirismos e o comportamento agora espelhavam os de Varys quando seu corpo estava imbuído da alma de um imortal. Diga-me tudo o que você sabe, Viserys ordenou. O antigo homem de duas cabeças começou a recontar o pouco que sabia, embora fosse o suficiente para juntar detalhes cruciais. Ele descreveu os eventos que levaram à perdição de Valíria. Valíria pereceu não apenas por causa da erupção vulcânica das 14 chamas. Uma vasta e intrincada rede de feitiços de supressão foi tecida sob as montanhas, projetada para conter seu poder destrutivo. No entanto, conforme as marés da magia diminuíam, esses feitiços enfraqueceram e finalmente falharam. As 14 chamas irromperam violentamente, engolfando a terra em uma inundação apocalíptica de lava e cinzas. A destruição não foi somente devido à catástrofe natural. Valíria tinha sido um centro de experimentos mágicos, relíquias amaldiçoadas e proibições de bruxaria. Quando a magia supressora entrou em colapso, essas forças voláteis se combinaram em uma reação em cadeia catastrófica, garantindo a obliteração da outrora grande civilização. Tiria, como uma cidade livre satélite, tinha sido relativamente poupada dos excessos mágicos que condenaram Valíria, deixando grande parte de sua infraestrutura intacta. O grande salão que Viserys tinha visitado, descobriu-se, era um templo dedicado aos deuses do povo valiriano. Quando a perdição atingiu, muitos tírios buscaram refúgio no templo, acreditando que era um santuário. No entanto, o templo era encantado, e quando o desastre irrompeu, o encantamento falhou. Centenas de milhares de pessoas ficaram presas lá dentro, morrendo mortes horríveis. Ao longo dos séculos, os tírios conectaram o templo a um abrigo subterrâneo que eventualmente se expandiu para uma cidade subterrânea. Os restos mortais no templo foram o resultado desses habitantes subterrâneos empilhando os ossos dos mortos ali, criando o espetáculo sombrio que Viserys havia encontrado. Quanto ao homem de duas cabeças Bóreas, Viserys confirmou sua suspeita. Ele era um homúnculo, um ser criado artificialmente. Tyrion abrigava o que era essencialmente um laboratório genético estabelecido pelos Dragonlords. Essa instalação produzia mutantes com características especializadas, projetados para servir seus mestres valirianos. O que mais intrigou Viserys foi o uso inovador da magia pelos tírios. Seus dispositivos mágicos permitiam o cultivo de safra sem luz solar, uma técnica alimentada inteiramente por energia arcana em vez do sol. Tais métodos poderiam revolucionar a produção de alimentos, mesmo nos ambientes mais desolados, um recurso valioso demais para Viserys ignorar. Ainda mais surpreendente foi o que Bóreas revelou sobre o governante de Tyrion, um ser chamado On. O líder supremo de Tyrion tinha 3 cabeças e 5 faces, uma abominação que ofuscava até mesmo a aparência inquietante de Bóreas. On estava claramente orquestrando algo significativo, embora os detalhes de seus planos permanecessem um mistério. Bóreas também divulgou outra revelação. Tyrion era o lar de um enorme repositório de Dragonbones, os restos mortais de milhares de dragões. Os Dragonlords de Valyria evidentemente usaram Tyrion como um cemitério ou local de armazenamento para esses restos mortais, provavelmente para propósitos mágicos. A ideia de ganhar acesso a tal tesouro de recursos deu a Viserys ainda mais motivos para tomar o controle da cidade. Plantações cultivadas sem luz solar, milhares de Dragonbones e as avançadas tecnologias mágicas e genéticas abrigadas em Tyrion. Todos esses eram tesouros que Viserys estava determinado a reivindicar. E depois da tentativa de emboscada, as ações dos Tyrians apenas endureceram sua determinação. Eles ousaram se mover contra mim. Eles vão se arrepender. Bóreas, Viserys disse friamente, seu olhar firme na figura grotesca diante dele, retorne para a masmorra. Manteremos comunicação constante. Retornarei em breve com um exército para tomar esta cidade. Bóreas, agora infundido com a alma de um imortal, curvou-se profundamente. Não se preocupe, meu grande mestre. Eu o servirei com todas as minhas forças. Ele espalhou cinzas vulcânicas sobre o ferimento em seu pescoço, endireitou-se e partiu com um ar servil. Viserys montou seu dragão e voou em direção ao arco de pedra preta e redonda que marcava a saída do templo. Ele parou no meio do voo, olhando de volta para o grande salão, seus pensamentos correndo. Bóreas havia compartilhado uma informação crítica adicional. Tyrion, desde a queda de Valyria, havia abandonado sua pretensão de ser uma mera cidade satélite. Seus líderes haviam começado a tomar o legado mais sagrado de Valyria, a linhagem dos Dragonlords. Bóreas falou de figuras ligadas a esse legado. Antes de Viserys, um homem chamado Aurion se declarou imperador de Valyria e se aventurou em Tyrion, apenas para ser capturado. Similarmente a Aérea Targaryen, que havia cavalgado Black Dread até as ruínas de Valyria, aparentemente havia vagado para Tyrion depois. A Aérea viveu em Tyrion por algum tempo, mas parecia que os Tyrios tinham influência sobre ela. Seu retorno a Porto Real foi marcado por palavras finais enigmáticas. Nunca. A mandíbula de Viserys se apertou.
Se o líder de Tiria, o On de 3 cabeças e 5 faces, sabia mais sobre Valíria e seus mistérios, então conquistar a cidade era imperativo. Este On deve conter respostas sobre os senhores dos dragões, a perdição e o verdadeiro legado de Valíria. Capítulo 433 Aço, Pólvora e Conjuradores. Após 3 ou 4 séculos de crescimento populacional controlado, o número total de habitantes em Tiria permaneceu notavelmente estável em aproximadamente 150 mil a 160 mil. O vasto complexo subterrâneo, conhecido como Dungeon, tem 6 saídas primárias para a superfície. 5 delas estão localizadas nos arredores do que antes eram as cidades livres de Tiria, enquanto a maior e mais significativa está posicionada diretamente abaixo do templo. Armado com informações fornecidas por Bóreas, o exército de 50 mil homens de Viserys rapidamente tomou controle das 4 entradas menores. O trunfo mais formidável da expedição era seu arsenal de 500 canhões. A superioridade esmagadora que essas armas ofereciam rapidamente subjugou quaisquer nobres volantes que pensassem em deserção. Percebendo a força recém-descoberta dos Targaryens mesmo sem dragões, muitos começaram a reconsiderar suas alianças. Aqueles que tentaram se insinuar com Valsha pagaram um alto preço, vários foram executados, deixando outros se concentrando em entender o potencial mortal dos canhões. Esses canhões, considerados o trunfo máximo de Viserys, estavam sob a estrita supervisão conjunta de Convira e Rhaegar Connington, também conhecido como Young Connington. No momento, Young Connington estava coordenando a implantação da artilharia na masmorra para montar um ataque à fortaleza do templo final de Tiria. Ele e Convira estavam em uma sala mal iluminada, discutindo sua estratégia. Acima, uma única vela de vidro emitia um brilho suave e branco. Sua luz mal era suficiente para iluminar a câmara de 50 a 60 metros quadrados. Usar canhões na masmorra é incrivelmente arriscado. Talvez bombas incendiárias sejam uma opção mais segura? Convira sugeriu. Cada dia que atrasamos lá fora aumenta a pressão sobre nossos suprimentos. Precisamos agir rapidamente e aceitar algum nível de risco, respondeu Young Connington, seu tom medido, mas firme. Após uma breve pausa, ele acrescentou: usaremos os canhões seletivamente em áreas críticas. Mais tarde, negociarei diretamente com o rei deles. Entendido. Vou inspecionar as tropas. Convira concordou antes de sair da sala. Os tírios foram encurralados em apenas 3 dias do início do ataque, em grande parte devido à artilharia. Os canhões provaram ser decisivos, e seu impacto na guerra estava destinado a ser transformador. O sigilo estrito em torno dessas armas era primordial. Momentos depois que Convira partiu, uma figura ágil surgiu das sombras e se lançou contra o jovem Connington, envolvendo seus braços esguios em volta do pescoço dele. Arya não, exclamou o jovem Connington, embora não houvesse alarme em sua voz, ele a reconheceu instantaneamente. Ele permaneceu imperturbável enquanto Arya se agarrava a ele como uma preguiça. Os dois se conheceram 3 anos antes, na festa de aniversário do filho mais velho de Viserys, Willem. O relacionamento deles floresceu, culminando no casamento deles 1 ano antes. Arya havia se tornado uma jovem mulher incrivelmente bela, sua aparência anterior de cara de cavalo era uma memória distante. De acordo com os relatos originais, o tempo de Arya em Braavos havia revelado seu potencial para ser uma cortesã. Um testamento de sua boa aparência e presença herdadas. Ela agora havia amadurecido completamente, e não havia dúvida sobre sua atratividade. Apesar disso, o casal havia decidido mutuamente adiar ter filhos, passando os dias aprimorando suas habilidades em esgrima e equitação. O ânimo de Arya havia sido recentemente abalado ao testemunhar o poder destrutivo da artilharia, deixando-a desanimada sobre a relevância de sua proeza marcial. Esse desespero havia se aprofundado após a morte de Robb em batalha, o que a deixou lutando para encontrar um propósito. Para animá-la, Young Connington a mimou, permitindo que ela fizesse uma participação especial como oficial de artilharia, um gesto que imediatamente melhorou seu humor. Eu vou atirar primeiro. Arya sussurrou maliciosamente em seu ouvido. O jovem Connington, embora exasperado, não conseguiu deixar de sorrir. Arya havia treinado incansavelmente na dança da água por anos, frequentemente o emboscando em ataques surpresa brincalhões. Isto é guerra, minha Arya, ele disse gentilmente. Quando acabar, pedirei a permissão de vossa graça para que você lute onde e como desejar. Não ouse recuar agora. Ela provocou, batendo no peito dele em protesto simulado. Cedendo, Young Connington concordou, mas apenas com a condição de que ele pudesse supervisionar seus esforços de perto. Arya, encantada, bateu de brincadeira em seu peito novamente em comemoração. Pouco depois, a força principal, liderada por Young Connington e a unidade de artilharia, avançou para a entrada da fortaleza subterrânea de Tiria. Apesar de ser chamada de fortaleza, era mais parecida com uma passagem fortemente fortificada. Os portões de aço estavam bem fechados, misturando-se perfeitamente às paredes de pedra ao redor. Eles pareciam um par de dentes pretos enormes, sua aparência imponente reforçada por grossos pilares de pedra em ambos os lados. Convira considerou cuidadosamente a situação, visando minimizar o bombardeio de artilharia, se possível. Enquanto isso, Young Connington se aproximou do enorme portão de aço e instruiu um subordinado a usar um megafone para entregar seu ultimato. Escutem, tírios lá dentro. Abaixem suas armas e rendam-se incondicionalmente. O misericordioso rei Viserys está disposto a perdoar seus pecados. Atrás do portão, uma voz desafiadora respondeu. Vocês são os invasores, não nós. Por que deveríamos nos render?
Seus canhões não são poderosos? Vá em frente e atire. A voz era peculiar, uma mistura estranha de um tom masculino profundo e ressonante e uma qualidade feminina aguda e estridente. O jovem Connington não ficou surpreso. Durante batalhas recentes, ele já havia encontrado e capturado um homem de 2 cabeças, então a voz estranha não o perturbou. Irritado com a resposta, ele gritou de volta: "Você emboscou e tentou matar nosso imperador, e agora sua graça ainda está disposto a lhe mostrar misericórdia. Em vez de se render, você ousa negociar? Vou lhe dar 15 minutos para se render. Se não fizer isso, vou começar a atirar." Apesar da ameaça, a resposta de trás do portão permaneceu resoluta. Frustrado, Young Connington decidiu não esperar os 15 minutos completos e retornou à posição de artilharia. A unidade de artilharia estava limitada a apenas 12 canhões neste local. Decidindo testar a resiliência do portão de aço, ele ordenou um único tiro. Ao se aproximar dos canhões, ele notou Arya parada nervosamente, sua mão tremendo levemente enquanto ela segurava um isqueiro. Este isqueiro em particular era uma inovação recente, não tecnologicamente avançada, mas funcional. Baseado em uma ideia de Viserys e criado por um artesão de MYR. O dispositivo se tornou uma mercadoria popular entre os velhos fumantes de Westeros e das cidades livres. O jovem Connington se moveu para o lado de Arya, pacientemente guiando-a pela operação do canhão. Preste bastante atenção. A chave para disparar um canhão é ajustar o ângulo e calcular, ele explicou. Calculando, Arya repetiu, seu rosto nublado de preocupação. Eu tenho que aprender matemática para disparar canhões? Matemática sempre foi a fraqueza de Arya. No Royal College, matérias como geometria e equações faziam sua cabeça girar. Ao ver sua apreensão, Young Connington sentiu um lampejo de alívio. Canhões eram inerentemente perigosos, testes anteriores resultaram em explosões frequentes. Se seu medo de matemática a impedisse de prosseguir com isso, ele consideraria isso uma pequena vitória. Sim, ele respondeu, seus lábios se curvando em um sorriso provocador. Antes de me tornar proficiente, resolvi dezenas de problemas de prática. Você viu todos os papéis de rascunho no meu quarto, não viu? Ainda quer aprender a disparar um canhão? Arya hesitou por um momento, então cerrou os dentes e declarou, eu vou aprender. O jovem Connington ajustou o ângulo do canhão enquanto Arya ansiosamente dava um passo à frente, sua excitação palpável. Ela acendeu o isqueiro várias vezes, suas mãos tremendo levemente, até que finalmente, uma chama amarela do tamanho de um polegar acendeu. Ela a levou até o pavio do canhão, que começou a chiar e queimar. Tanto Arya quanto Young Connington rapidamente cobriram os ouvidos quando o canhão rugiu para a vida. O cano esculpido em dragão explodiu em fogo, e um projétil de aço disparou para frente como um martelo. O projétil atingiu o portão de aço com um estrondo ensurdecedor, e o som ecoou por toda a masmorra. Quando a fumaça sulfurosa se dissipou, o resultado era visível, um amassado do tamanho de uma bacia marcava o portão, mas ele não havia sido perfurado. Rompê-lo exigiria significativamente mais pólvora e bombardeios repetidos, o que arriscava danificar os pilares de pedra de suporte de ambos os lados. Atrás do portão de aço, 3 homens de 2 cabeças estavam ao lado de algumas centenas de soldados. A tensão enchia o ar enquanto eles avaliavam a situação. Enquanto os pilares de pedra permanecerem de pé, a estrada permanecerá bloqueada. Eles não entrarão, disse a cabeça da mulher em um dos homens de 2 cabeças. Mas não seremos capazes de destruir os pilares de pedra rápido o suficiente, respondeu a cabeça do homem em outra. Se o portão de aço desabar, isso afetará os pilares de pedra. Quando eles quebrarem o portão, os pilares provavelmente cederão e bloquearão o túnel inteiro, o primeiro homem de 2 cabeças acrescentou. Após um momento de deliberação, um deles concluiu, deixa alguns homens aqui para segurá-los. O resto de nós recuaremos por enquanto. Capítulo 434. Aço, pólvora e conjuradores parte 2. A grande fortaleza de Tiria tinha apenas um ponto de entrada viável, e apesar da formidável exibição de artilharia, Young Connington sabia dos limites de seus recursos. Quando a primeira bala de canhão falhou em romper o portão de ferro, ele se absteve de usar pólvora excessiva. Os canhões e suas munições eram valiosos demais para serem desperdiçados. Nessa era, bombardeio indiscriminado não era um luxo que alguém pudesse pagar. Até Viserys, com suas ambições, havia reservado artilharia para batalhas decisivas, como o confronto antecipado com o Rei da Noite. Os canhões foram feitos para dar um golpe devastador, não para serem usados em excesso contra ameaças menores, para que o inimigo não se adaptasse às suas táticas. O jovem Connington enfrentou desafios únicos aqui na masmorra. Embora suas reservas de munição fossem suficientes, o ambiente subterrâneo confinado impôs restrições sobre como os canhões poderiam ser usados efetivamente. A detonação de precisão não estava dentro da especialidade de Viserys, nem o jovem Connington tinha o luxo de se entregar à tentativa e erro. Enquanto ele ponderava suas opções, uma mulher com uma capa de feiticeira se aproximou. Era Malora, liderando um grupo de feiticeiras para oferecer assistência. Feitiço de ligação? Tem certeza de que isso vai funcionar? Young Connington perguntou, seu ceticismo claro. Embora possuísse algum conhecimento mágico, ele estava ciente de que os métodos de Malora pertenciam a uma escola completamente diferente.
O grupo de Malora propôs um plano para usar magia junto com a artilharia para violar o portão. No entanto, havia um risco. A masmorra era crucial como uma base avançada para o eventual ataque às ruínas da perdição. Explodir o túnel poderia prender os Tirianos restantes, mas também poderia deixar suas forças vulneráveis a contra-ataques de forças ocultas lá dentro. É isso que sua graça deseja, Malora o assegurou. Nós ensaiamos tudo minuciosamente, e as chances de sucesso são altas. Como tinha a aprovação de Viserys, Young Connington decidiu prosseguir. Ele ordenou que a artilharia se preparasse para outra salva enquanto designava um esquadrão de guerreiros para proteger os feiticeiros. Cada um dos bruxos carregava o que pareciam ser simples varinhas, provocando reações mistas dos soldados. Eddard Umber, filho de Jon Umber, estava entre eles. Com 14 anos, mas já possuindo um físico imponente, Eddard exalava uma presença imponente. Conhecido por sua força e maneiras diretas, ele olhava os bruxos e suas varinhas com desdém. Para Eddard, as varinhas não pareciam nada mais do que gravetos. Ele se sentia confiante de que se conseguisse diminuir a distância, poderia despachar os feiticeiros sem esforço algum com sua espada larga. Ele tocou a lâmina enorme presa às suas costas, uma herança de família que ele havia herdado após a morte de Griation em batalha. Aquela espada havia matado um homem de 2 cabeças, e Eddard não via razão para acreditar que essas varinhas de aparência frágil pudessem se comparar. Enquanto observava os feiticeiros trabalhando, a atenção de Eddard se voltou para a artilharia. Seus olhos brilhavam de admiração pelos poderosos canhões. Suas formas imponentes o lembravam de algo primitivo, uma conexão que ele não conseguia expressar em palavras. Calíbrio, gritou Young Connington, trazendo todos de volta ao foco. Arya, que estava ansiosa antes, agora sabiamente ficou para trás. Ela percebeu que a situação era muito mais séria do que antes e não queria interferir. Em vez disso, ela silenciosamente rezou pela destruição do portão para que pudesse se juntar à briga ao lado do jovem Connington. Uma série ensurdecedora de explosões se seguiu enquanto todos os 12 canhões disparavam em uníssono. O rugido ecoou pela masmorra, reverberando como uma batida implacável de tambor. O som era tão avassalador que mesmo com os ouvidos tapados, todos sentiam as vibrações percorrendo seus corpos. À medida que a fumaça sulfurosa se dissipava, os danos se tornavam visíveis. O portão de aço, antes imaculado, agora carregava cicatrizes da guerra, poços profundos e crateras irregulares cobriam sua superfície, parecendo um pedaço de linho esfarrapado. O jovem Connington olhou para a Arya, notando seu rosto pálido. Momentos depois, ela se virou e vomitou. Ele entendeu muito bem. A força bruta das explosões e das ondas sonoras podia perturbar até os soldados mais calejados. Durante seu treinamento, ele havia experimentado náuseas semelhantes, e não era surpresa que Arya sentisse o mesmo. O bombardeio progrediu, mas o portão ainda estava de pé. O jovem Connington sabia que eles o tinham enfraquecido significativamente. Segunda rodada de bombardeio, preparem-se. O comando do jovem Connington soou bruscamente, e as equipes de artilharia entraram em ação. Eles limparam as cinzas remanescentes dos barris, carregaram pólvora fresca e inseriram cuidadosamente os projéteis. Enquanto os preparativos continuavam, o olhar do jovem Connington se voltou para os enormes pilares de pedra que ladeavam o portão de aço. Rachaduras profundas marcavam suas superfícies, e uma bala de canhão já havia passado perto, raspando um pilar e quase causando mais danos. Finalmente a artilharia liderada pelos Imaculados estava pronta para a segunda saraivada. Com uma voz firme, Young Connington deu a ordem, levantando Arya diretamente em seus braços enquanto os canhões disparavam novamente. A barragem ensurdecedora destruiu completamente o portão de aço, e os pilares de pedra tremeram violentamente, mal conseguindo ficar de pé em meio às rachaduras que se espalhavam. Rachadura. As fraturas se aprofundaram, e os pilares pareciam prestes a desabar. Prepare o feitiço de ligação. Malora gritou de repente. Uma luz branca brilhante emanava das varinhas dos feiticeiros. A magia cintilante envolvia os pilares danificados, estabilizando-os temporariamente enquanto as paredes do túnel cessavam seu colapso. Eddard olhou em espanto silencioso para a exibição surreal. Ele não conseguia igualar o poder devastador daqueles canhões enormes, mas agora até mesmo essas varinhas finas pareciam muito além de seu alcance. O alívio desconfortável durou pouco. O peso móvel da estrutura danificada logo fez com que o túnel se desestabilizasse novamente. Pedras e detritos começaram a ruir enquanto os bruxos despejavam mais energia em suas magias, mantendo um equilíbrio frágil. Um bruxo correu até Young Connington e falou com urgência. Meu senhor, podemos segurar o feitiço por cerca de meia hora. Lord Malora me pediu para lhe dizer que se você planeja atacar, deve agir rápido e passar pelo túnel. Senão, teremos que acabar com o feitiço. O jovem Connington enfrentou uma escolha difícil. Atacar significava arriscar tudo sem saber a força do inimigo, e meia hora pode não ser o suficiente para fazer 1000 soldados passarem com segurança. Mesmo se conseguissem entrar, recuar seria um esforço perigoso. Mas recuar agora seria perder sua única chance. Os olhos cinzentos de Arya encontraram os dele, calmos, mas resolutos, transmitindo silenciosamente que ela seguiria qualquer caminho que ele escolhesse. Sua determinação inabalável fortaleceu sua resolução. Com um aceno para convir a Young Connington deu sua ordem, ataque. Sob o comando de Eddard Umber, os 3 batalhões começaram a se mover em fila única para dentro do túnel instável. A pedra gemeu ameaçadoramente, poeira caindo em torrentes enquanto as rachaduras se alargavam.
O jovem Connington fechava a fila com Arya logo atrás. Arya, olhe para trás. O quê? Ela perguntou, virando-se instintivamente. Aproveitando o momento, Young Connington atacou, deixando-a inconsciente. Ele rapidamente entregou sua forma mole para Convira, travando os olhos com o soldado por um breve momento antes de ele próprio entrar no túnel. Assim que Young Connington entrou, a força dos feiticeiros vacilou. O feitiço falhou, e o túnel desmoronou em um rugido estrondoso atrás dele. Masmorra de Tyria, castelo principal. O quê? Estão lá dentro? Quantos? O Homem de 3 Cabeças andava em pânico, suas vozes se sobrepondo em alarme. Um homem de 2 cabeças respondeu severamente, cerca de 1000 mais ou menos. 1000. Não muitos, mas o suficiente para representar uma ameaça terrível. A fortaleza de On ainda abrigava 4000 defensores, mas as armas dos invasores eram assustadoramente destrutivas. Os canhões sozinhos haviam rompido suas defesas, e suas garrafas incendiárias se transformaram em infernos furiosos com o impacto. Apesar da vantagem numérica, On se sentiu encurralado. Escapar parecia a única opção viável. Ele poderia fugir e buscar ajuda da figura nas ruínas da perdição. Mas até mesmo o pensamento daquela entidade lhe causou um arrepio de pavor, e todos os 5 rostos em suas 3 cabeças se contorceram em angústia. Meu senhor, deixe-me segurá-los para você. Bóreas interrompeu, sua cabeça restante falando com convicção solene. Eu falhei em matar Viserys antes, mas se eles vierem atrás de você, eles terão que passar por cima do meu cadáver. Bóreas, agora abrigando a alma de um monstro de 1000 anos, exalava um ar de sinceridade. Seu tom, expressão e gestos eram impecáveis. On hesitou, mas finalmente se decidiu. Ótimo. Levarei apenas 2500 homens comigo. O resto é seu. Mesmo em retirada, tomar a maior parte da guarnição parecia excessivo. Bóreas curvou-se profundamente. Não se preocupe, meu senhor. Permita-me dizer adeus em sua jornada final. Capítulo 435. Aço, pólvora e conjuradores, parte 3. Vossa Graça, esta passagem leva para fora da cidade de Tyria. O líder deles, On, provavelmente está indo em direção às ruínas da perdição, Bóreas informou Viserys, seu tom medido, mas firme. A declaração mexeu com os pensamentos de Viserys. Se On realmente estava indo para as ruínas da perdição, isso sugeria que havia outros habitantes lá, talvez até uma população próspera. A própria Tyria abrigava quase 150.000 pessoas, então as ruínas da perdição poderiam suportar um número ainda maior. Se possível, Viserys preferia buscar um caminho de negociação ou comércio com os habitantes das ruínas da perdição. Afinal, antes de chegar aqui, Dragonbone havia sido abandonado em grandes quantidades fora das ruínas, sinalizando sua falta de utilidade para os moradores locais. Qual é a quantidade de Dragonbones aqui? Viserys perguntou, seu foco afiado. O jovem Connington deu um passo à frente, fornecendo um relatório detalhado. Vossa Graça, os Tyrians usaram a maioria dos Dragonbones para reforçar sua masmorra. Em nossa busca, descobrimos mais de 700 crânios gigantes de dragões. 14 deles tinham mais de 10 metros de comprimento, 88 mediam entre 7 e 10 metros, e a escala da descoberta fez Viserys parar. Um dragão com um crânio medindo 10 metros provavelmente tinha um corpo com mais de 100 metros de comprimento. 14 dragões do tamanho de Balerion, o terror negro. A história de Valíria abrangeu 5.000 anos, com mais de 1000 dragões em seu auge. Não era impensável desenterrar dezenas de milhares de esqueletos de dragões, especialmente com mais de 700 cidades satélites como Tyria. As ruínas da perdição sem dúvida continham ainda mais. Que tipo de plantação pode crescer sem luz solar? Viserys mudou seu foco para a questão crítica do suprimento de alimentos. Bóreas entregou-lhe um prato de produtos peculiares, roxos, parecidos com cogumelos. Vossa Graça, é isso que tem sustentado Tyria por séculos, carne roxa. Viserys quebrou um pedaço e provou. Sua textura era mastigável e crocante, semelhante ao conjac, com um sabor que misturava a essência da carne e dos vegetais. Surpreendentemente era bem palatável. Após engolir a primeira mordida, ele provou outra antes de falar decisivamente com Young Connington. Mande de volta sementes dessa polpa roxa junto com pessoas habilidosas em seu cultivo. Além disso, transporte todos os Dragonbones. Sim, Vossa Graça, respondeu o jovem Connington com o maior respeito. Tendo servido Viserys por anos, Young Connington pensou que havia compreendido a extensão das habilidades de seu rei. No entanto, vez após vez, Viserys destruiu essas percepções. Quando Young Connington liderou o ataque a Tyria, ele nunca esperou que Bóreas se rendesse tão abruptamente. Inicialmente ele duvidou, mas ver Bóreas se aproximando com as mãos levantadas não deixou espaço para interpretações errôneas. O que mais o enervou, no entanto, foi a habilidade de Viserys de aparentemente plantar um aliado aqui muito antes da chegada deles. O jovem Connington tinha certeza de que ninguém tinha conhecimento prévio da existência de Tyria, muito menos contato com seu povo. No entanto, aqui estava Bóreas, jurando lealdade como se orquestrado por alguma força invisível. Contendo sua perplexidade, o jovem Connington continuou seu relato sobre os despojos da batalha. Havia uma abundância de ouro, ouro vermelho e prata, pilhagem que dificilmente precisava de elaboração. De acordo com os regulamentos estabelecidos, metade de todos os ganhos ia para a corte, com a família real recebendo o restante.
O resto era dividido igualmente entre o exército, soldados individuais e organizações envolvidas na campanha. Mesmo assim, a enorme escala da riqueza deixou os soldados volantinos em êxtase. Não foi nenhuma surpresa que uma cidade satélite valeriana guardasse tais tesouros. Além da riqueza, a expedição havia recuperado um tesouro de livros. Embora grande parte da biblioteca de Tiria tenha sido destruída, manuscritos suficientes sobreviveram para tornar a descoberta significativa. Entre eles, havia vários textos sobre magia, que foram imediatamente selados por segurança. Mais preocupante foi a descoberta de um laboratório de modificação genética. Seu conteúdo foi considerado perigoso demais para ser manuseado sem a supervisão direta de Viserys. Acompanhado por Melisandre, Malora e Young Connington, Viserys foi até o laboratório. Viserys sempre teve uma pergunta incômoda. Por que os Tírios não se mudaram para a superfície para viver? Borés felizmente deu uma resposta. Ele explicou que por volta de 70 ou 80 anos após a perdição, os Tírios gradualmente se mudaram para sua cidade subterrânea. A razão era simples, mas peculiar: a luz acima do solo se tornou cada vez mais insuportável para eles. Dada a habilidade dos Tírios de produzir em massa pessoas de duas cabeças yin yang, Viserys atribuiu provisoriamente essa aversão à luz solar a modificações genéticas. Em Tiria, 1 em cada 1000 crianças nascia como um indivíduo de duas cabeças yin yang, uma característica que fortemente sugeria uma manipulação genética deliberada. Os Tírios pareciam compartilhar semelhanças com os Valyrianos e as famílias dos Senhores dos Dragões, que também passaram por grandes modificações de grupo no passado. Essa percepção deixou Viserys cauteloso com os Tírios. Sua base genética era profundamente falha, talvez até perigosa, e essa cautela se estendia ao seu legado. O laboratório biológico em Tiria parecia mais um armazém enorme do que um laboratório convencional. Sua entrada era protegida por uma fechadura de impressão palmar, um dispositivo desconhecido para Viserys. Borés colocou a mão no scanner, e uma onda de luz verde se espalhou para fora de sua palma. A enorme porta de metal se levantou lentamente, quase assustadoramente silenciosa enquanto se abria. Uma luz brilhante jorrava de dentro, confirmando que o interior estava fortemente iluminado. O grupo entrou cautelosamente, apenas para ficar paralisado em silêncio diante da visão diante deles. O laboratório era enorme, tão espaçoso quanto um grande teatro, com fileiras e mais fileiras de jarras de vidro transparente, cada uma grande o suficiente para comportar uma pessoa. As jarras estavam dispostas com precisão exata, criando uma cena perturbadoramente ordenada. Viserys se aproximou para inspecionar o conteúdo. Dentro da maioria dos jarros havia figuras humanoides, nuas e assustadoramente realistas. No entanto, cada uma delas exibia características que as diferenciavam dos humanos comuns. Algumas tinham asas de dragão brotando de suas costas, outras eram cobertas por manchas de escamas brilhantes. A princípio, Viserys presumiu que eles eram fetos anormais, talvez parte de um experimento para cultivar seres magicamente dotados. Mas algo neles parecia estranho. Ele logo notou a teia de veias roxas correndo visivelmente por seus pescoços, virilhas e axilas, sugerindo algo muito mais sinistro. E não havia apenas humanos nos potes. Em outros recipientes, eles encontraram criaturas de vários formatos e tamanhos. Dragões flutuavam em animação suspensa, ao lado de firevirmes, lagartos com pernas grotescamente alongadas e até cavalos com guelras e escamas. A audácia dos Dragonlords era inconfundível. Em sua arrogância, eles aparentemente tentaram reescrever a própria natureza, agindo como se fossem os criadores do mundo. Viserys ponderou sobre a proeza tecnológica necessária para tais feitos e se isso seria possível com o que Valíria possuía em seu auge. No final das contas, ele decidiu que esses experimentos eram perigosos demais para serem preservados. A maioria dos jarros precisaria ser destruída, embora algumas amostras e notas experimentais pudessem ser valiosas para estudo em mãos mais seguras. O laboratório também abrigava uma série de plantas geneticamente modificadas, algumas lembrando a safra de carne roxa que sustentava os Tírios. Embora parecessem comestíveis, Viserys não viu necessidade imediata de correr tais riscos. Após quase 1 hora de observação e deliberação, o grupo se preparou para deixar o laboratório. Mas quando eles se viraram para partir, um som repentino e agudo ecoou pelo espaço. Rachadura. De repente, os potes de vidro se quebraram, espalhando cacos em todas as direções. As criaturas lá dentro, embriões formados e não formados, pedaços grotescos de carne rosa e branca, espalharam-se pelo chão. Então eles começaram a se contorcer. A visão dessas criaturas mal formadas se contorcendo contra o chão estéril do laboratório enviou ondas de pavor a todos os presentes. Até mesmo Viserys, que havia testemunhado muitos horrores em sua vida, sentiu um arrepio gelado subindo por sua espinha. Capítulo 436. A mente matemática de Ali. A mudança repentina deixou todos nervosos. Dentro do vasto laboratório, parecido com um armazém, a carne rosa esbranquiçada e contorcida cobria o chão, movendo-se erraticamente. O ar ficou espesso com um fedor pungente de peixe, sufocante e invasivo à medida que penetrava nos pulmões. Viserys e os outros instintivamente sacaram suas espadas, assumindo posições defensivas. O rubi na garganta de Melisandre pulsava com um brilho constante e ameaçador. Meu senhor, acho que eles estão se destruindo, disse Melisandre com a voz calma, mas tensa, devido ao desconforto. Autodestruição? Viserys repetiu, seus olhos examinando a visão grotesca diante dele.
A carne espalhada pelo chão variava em tamanho, algumas não maiores que uma criança, outras tão grandes quanto um adulto totalmente crescido. Os gritos que eles emitiam eram perturbadores, os lamentos de bebês, os gemidos de adultos e os gritos animalescos de criaturas irreconhecíveis se misturavam em uma cacofonia de desespero. Os sons arranhavam os nervos, fazendo a cena parecer uma visão do próprio inferno. Apesar do caos, não havia sinal de inteligência nas ações dessas criaturas. Tudo o que faziam parecia movido pelo instinto, desprovido de autonomia. Nem todas as entidades estavam se contorcendo ou gritando. Algumas pessoas estavam imóveis, seus olhos vagos e sem vida, como se suas almas já tivessem fugido. Essa visão despertou um pensamento na mente de Viserys. Ele se lembrou da estátua de 3 cabeças em Tirosh, que tinha laços com o item mágico que ele havia encontrado. As 3 cabeças simbolizavam funções distintas, uma devorava a morte, outra soprava a vida, e a terceira, como Viserys havia teorizado e era confirmado, armazenava almas. Olhando para os corpos sem vida, Viserys não conseguia se livrar da impressão de que esses experimentos haviam falhado devido à ausência daquele item mágico. Será que a engenharia genética de Tyria entrou em colapso porque eles não tinham meios de abrigar almas? Ele se perguntou em voz alta. De repente, seus pensamentos foram interrompidos por uma cacofonia em sua própria mente. Ei, mestre, por favor, me dê um corpo. Mestre. E mestre, conceda a esta alma humilde um recipiente para habitar. E mestre, por favor. Os imortais clamavam em uníssono, suas vozes etéreas perfurando seus pensamentos. E calha a boca. Viserys gritou, sua paciência se esgotando. Para ele, esses espíritos eram ferramentas, nada mais. Ele nunca perdoaria aqueles que uma vez tentaram matá-lo, e misericórdia estava fora de questão. Eu decidirei quando libertá-lo, ele sibilou em sua mente. Qualquer um que ouse falar fora de hora terá sua alma obliterada. A ameaça funcionou. O silêncio caiu entre os imortais. Refocando na cena grotesca diante dele, Viserys tomou uma decisão rápida. Os experimentos de Tyria e seus remanescentes grotescos eram uma praga, prova de seu declínio e corrupção. Remova todos os materiais escritos daqui, ele ordenou friamente. Queime todo o resto. Coloque as pessoas que estão lidando com este lugar em quarentena para observação antes de liberá-las. A destruição garantiria a segurança, e os materiais escritos poderiam fornecer insights sem preservar os horrores em si. Com o laboratório resolvido, Viserys voltou sua atenção para o próximo desafio, fazer contato com as pessoas das ruínas da perdição. Shiera, agora conhecida como Shiri, havia recentemente sentido o chamado da Casa Senesta de dentro daquelas ruínas, sugerindo que poderia haver um conflito de interesses. Ainda assim, Viserys acreditava que a negociação era possível. Seu objetivo principal era obter Dragonbones, que não tinham valor aparente para os habitantes das Duon Ruins. Em essência, ele estava se oferecendo para limpar seu lixo e melhorar seu ambiente em troca. Ele não tinha interesse em se aventurar no coração traiçoeiro de Valíria. Por enquanto, coletar Dragonbone dos subúrbios era o suficiente. No entanto, havia uma questão para a qual ele precisava de respostas. O que exatamente os Tyrios fizeram com a princesa Aérea? O mistério o atormentava e, como pai, havia se tornado pessoal. Viserys havia se imerso completamente nas lutas deste mundo, determinado a garantir o futuro de seus descendentes. Ele não conseguia suportar a ideia de a casa Targaryen sofrer outra queda. Desta vez, seus inimigos pagariam caro, começando com a resolução da situação da princesa Aérea. Não era apenas por vingança, mas para enviar uma mensagem clara às sombras. Interferir com os Targaryens tinha um custo impensável. Ele precisava de ordem e estabilidade antes de poder voltar toda a sua atenção para a ameaça final, o Rei da Noite. Como viajar pelos arredores de Valíria era cheio de perigos, Viserys criou um plano alternativo. Ele mandou trazer uma impressora de seu navio para produzir documentos de negociação. Em apenas um dia, 10.000 cópias de um breve documento de uma única página foram concluídas. Ali você não tem permissão para ir, Viserys declarou firmemente, dando um passo à frente para detê-la. Ele notou que ali estava se preparando para cavalgar o dragão ao lado dele até Valíria. Por que, pai? Eu posso te ajudar, Ali respondeu, sua confusão evidente. Valyria é muito perigosa. Você sabe disso. O terror negro provavelmente recebeu seus ferimentos lá. Mas eu posso me tornar invisível. Você viu isso? Ela argumentou com uma faísca de desafio em seu tom. Isso não é uma opção. Viserys começou, mas Ali o interrompeu. Pai, você tem 10 filhos, mas é o único pai que eles têm. Ali e Hermine parecem exatamente iguais. Mesmo que eu não esteja lá. Quem lhe ensinou a dizer tais coisas? Viserys interrompeu, sua voz aumentando levemente com irritação. Os muitos conselheiros e oficiais militares por perto fizeram seu orgulho de pai doer ainda mais. Ali, no entanto, parecia completamente alheia a qualquer ofensa. Ela simplesmente olhou para Viserys com seus impressionantes olhos heterocromáticos, sua expressão firme. Eu vou com você, ela insistiu. Naquele momento, Valsha se aproximou montada em seu dragão. Quando a criatura enorme pousou ao lado deles, todos instintivamente recuaram. Comparado ao dragão de Viserys, o de Valsha era assustadoramente grotesco, uma besta que parecia mais um espectro decadente do que uma criatura viva. Alguns sussurravam sobre ele como o dragão Vigth. Sua estrutura pálida e fina era cheia de buracos, as asas pareciam esfarrapadas e esqueléticas. A visão dele era o suficiente para deixar até mesmo guerreiros experientes desconfortáveis. Quando chegar a hora, matarei todos os senestas com minhas próprias mãos, declarou Valsha com a voz fria e resoluta.
Podemos não necessariamente entrar em guerra com eles, Viserys rebateu. Isso é problema meu. Você não precisa se preocupar, Valsha retrucou, antes de incitar seu dragão para cima, em direção ao céu carmesim, acompanhado por seus 4 dragões esqueléticos similares. Assim que ela se foi, Viserys se virou para ali. Seu tom era cortante. Nunca mais fale com seu pai desse jeito. Ele montou seu dragão amarelo e saiu, deixando ali para trás. O dragão verde, leal apenas ao comando de Viserys, recusou-se a levar ali para as ruínas da perdição. Observando seu pai partir, ali ficou em silêncio, com uma pitada de desânimo em sua postura. Arya, percebendo seu humor, aproximou-se gentilmente. Princesa, aos olhos de sua graça, você é diferente da princesa Érmine. Ninguém pode substituí-la. Mas a reação de Ali foi inesperada. Mas isso é apenas um problema simples de matemática. Matemática, Arya repetiu, sua boca se contraindo levemente enquanto o assunto se desviava para um território no qual ela não estava confiante. Os 5 dragões chegaram às ruínas da perdição em apenas 1 hora. Conforme desciam para uma altitude mais baixa, Viserys e Valsha começaram sua busca. Abaixo deles se estendia uma extensão desolada, um contraste gritante com a bem preservada Tiria. As ruínas, banhadas em luz vermelha perpétua, eram invadidas por vegetação laranja avermelhada. Entre o crescimento, plantas da família Convolvulaceae, parecidas com glórias da manhã, escalavam os restos de estátuas de dragões espalhadas pelas ruínas. Ao longo dos séculos, elas pareciam ter ultrapassado a grandeza de Valíria centímetro por centímetro. Para inspecionar toda a área por um dragão levaria pelo menos meia hora. Enquanto Viserys examinava as ruínas, ele se lembrou do que havia lido nos livros. Valíria, durante seu auge, ostentava uma população de dezenas de milhões. Tal metrópole era inimaginável agora. Até mesmo Porto Real lutava para administrar 500.000 de moradores. Fazia sentido quando se considerava a estrutura social valiriana. As 40 casas Dragonlord sozinhas compreendiam de 1 a 2.000 pessoas, o auge da nobreza. Adicionar suas famílias aliadas elevou o total para mais de 10.000, um número impressionante de elites. Além delas, os valirianos comuns desfrutavam de relativa paz e prosperidade, beneficiando-se dos melhores aspectos de sua civilização. Mas a paz de alguns veio ao custo de outros. Tomando emprestado do antigo Império de Guise, Valíria dependia de uma enorme população de escravos. Somente sob as 14 chamas, milhões de mineradores escravos labutavam. Inúmeros outros serviam como escravos domésticos, sustentando a opulência da elite valiriana. Apesar da escala das ruínas e do peso da história que elas carregavam, Viserys e Valsha não encontraram sinais de vida, nenhuma estrutura intacta, nenhum habitante. Era como se a grandeza da cidade tivesse sido completamente apagada. Assim que estavam prestes a sair, um barulho estranho interrompeu seus pensamentos. Um zumbido encheu o ar, aumentando de intensidade. Era como o zumbido coletivo de inúmeras vespas gigantes descendo sobre eles. Capítulo 437 O dragão luta na natureza. As ruínas de Duon eram imensas, espalhando-se por toda parte, e os dois voaram baixo para ver mais de perto. Essa proximidade os distraiu, e eles não perceberam de onde vinha o perigo. De repente, os cavaleiros nas costas do dragão olharam para cima e viram um enorme enxame de insetos voadores vermelho-sangue voando em direção a eles. Apesar de serem chamados de insetos, essas criaturas eram muito maiores do que insetos típicos. Cada um era aproximadamente do tamanho de um coelho. O que fez Viserys categorizá-los como insetos foram suas asas. Esses apêndices translúcidos com veias como vasos sanguíneos, eram alongados e finos, lembrando asas de mosquito ampliadas centenas de vezes. O enxame denso e carmesim parecia uma névoa de sangue, habilmente se dividindo em 2 grupos para cercar Viserys e Valsha individualmente. Conforme as criaturas se aproximavam, Viserys observou suas partes bucais peculiares, que o lembravam de firevirmes que ele havia encontrado antes. Suas bocas redondas eram ladeadas por vários apêndices semelhantes a tentáculos, provavelmente órgãos sensoriais. Ao enfrentar insetos, o fogo geralmente é o primeiro pensamento. Draca, Viserys começou a acomodar sua montaria para soltar fogo de dragão, mas suas palavras sumiram. Algo parecia errado. Essas criaturas poderiam estar conectadas ao ataque à princesa Aérea? Ele se lembrou do relato horripilante de um parasita que infestou o corpo de Aérea. Os registros do mestre descreviam como eles submergiram Aérea, febril e delirante, em água gelada, forçando um enxame de parasitas delgados a emergir de sua pele. Até Balerion, o terror negro, tinha uma ferida irregular, que Viserys há muito suspeitava que resultava de um ataque poderoso. No entanto, ele notou que tais parasitas também podiam causar feridas semelhantes. Suas larvas migravam dentro do corpo do hospedeiro, criando úlceras que eventualmente se tornavam cicatrizes irregulares. Esses insetos vermelho-sangue claramente não se incomodavam com o calor, eles pareciam prosperar nele. Rapidamente criando estratégias, Viserys comandou o dragão amarelo a bater suas asas ferozmente, gerando rajadas poderosas. O plano funcionou. O enxame parecido com névoa de sangue se espalhou como se um leque colossal tivesse cortado a fumaça. Muitos dos insetos voadores, incapazes de manter o voo, caíram no chão em desordem. Mesmo assim, Viserys não baixou a guarda. Ele ordenou que o dragão amarelo ascendesse rapidamente para o céu. Embora os insetos fossem rápidos, suas formas volumosas limitavam sua altitude.
Com certeza, quando atingiram 400 ou 500 metros, os insetos cessaram sua perseguição, incapazes de subir mais alto. Agora em uma altura segura, Viserys voltou sua atenção para Valsha. Ela estava em apuros. O enxame vermelho quase a engoliu, e seu dragão estava lutando. Em vez de fogo, a criatura exalava apenas fumaça marrom acinzentada. Foi então que Viserys percebeu que o dragão de Valsha não conseguia cuspir fogo. Ele não conseguia nem rugir, apenas chiando enquanto lutava com os insetos. Observando seus 4 dragões cinzentos desajeitados se debatendo, Viserys gritou: Valsha, voe mais alto. Ele estava preparado para intervir. Afinal, Valsha era uma convidada que ele havia convidado pessoalmente, e se ela estivesse ferida, ele não hesitaria em ajudar. Ouvindo seu chamado, Valsha incitou seu dragão para cima. Nesse momento, um alto rugido de dragão cortou o ar, assustando os 2 cavaleiros. É ali. O que essa garota está fazendo aqui, de todas as horas? O coração de Viserys afundou. Problema. Seu primeiro pensamento foi o quanto ele precisaria repreendê-la mais tarde. Mas antes que ele pudesse se concentrar nisso, seu foco mudou. 3 dragões surgiram à vista, nenhum deles lhe pertencia. O dragão no centro era de bronze, ladeado por um à esquerda, um vermelho ferrugem, e um à direita, um roxo impressionante. Cada um carregava um cavaleiro, suas silhuetas cortando o céu. Casa Senesta? Os 3 cavaleiros pairavam diante de Viserys e seu dragão amarelo, suas feições inconfundíveis sob a luz do sol. De cabelos prateados e penetrantes olhos roxos, eles eram verdadeiros valerianos, tão impressionantes quanto as lendas sugeriam. Você é Viserys Targaryen? O líder perguntou, seu tom afiado. Viserys, surpreso que eles soubessem seu nome, rapidamente concluiu que não era incomum. Se eles tivessem estado em contato com Shiera ou Shiri, sua identidade teria sido fácil de averiguar. O líder que montava o dragão de bronze usava uma faixa de cabelo vermelho rubi que brilhava contra seus profundos olhos roxos. Seu olhar era gélido, enquanto os 2 cavaleiros que o flanqueavam, um cavaleiro de um dragão vermelho ferrugem e um de um dragão roxo, observavam Viserys com desprezo velado. Viserys escolheu manter a compostura. Embora seu lado tivesse mais dragões, a vantagem era questionável. O controle de Valsha sobre seus dragões estava longe de ser proficiente. As 4 bestas cinzentas sob seu comando se moviam desajeitadamente, como se estivessem prejudicadas. Era como colocar um guerreiro saudável contra 3 oponentes bem treinados enquanto era sobrecarregado por 4 aliados feridos. Na melhor das hipóteses, seus dragões eram passivos. Sim, meus senhores, Viserys respondeu calmamente, mantendo seu tom educado. Ele estava prestes a explicar seu propósito quando Valsha interrompeu bruscamente, sua voz cortando a tensão como uma lâmina. Ela voou para a direita de Viserys, olhando para o trio com raiva desenfreada. Você é da Casa Senesta? Seu tom era acusatório, e Viserys notou sua condição pela primeira vez. Seu rosto e braços estavam cobertos de vergões vermelhos, sem dúvida das picadas daqueles insetos vermelho-sangue de antes. O cavaleiro no dragão roxo, suas feições delicadas quase femininas, emolduradas por cabelos prateados esvoaçantes, sorriu enquanto colocava o cabelo sobre um ombro. Quem é você? Ele perguntou com desdém. Admita. Valsha sibilou, sua voz tremendo de fúria. Eu sou Valsha de Shoyane. Você destruiu Shoyane e matou minha família. Os 3 cavaleiros trocaram olhares divertidos. Então o cavaleiro do dragão roxo respondeu ironicamente, quem? Os olhos de Valsha ficaram injetados de sangue enquanto ela gritava de raiva, avançando contra eles com seus 4 dragões cinzentos. Viserys cerrou os dentes. Ele sabia que esse confronto era inevitável no momento em que contou a Valsha sobre a presença rumorosa da Casa Senesta nas ruínas da perdição. Agora não havia como pará-la. Enquanto ele se preparava para intervir, o cavaleiro dragão de bronze com a faixa vermelha como rubi manobrou para bloquear seu caminho, segurando um panfleto em uma das mãos. Você queria me ver. Aonde você vai? Ele perguntou com um sorriso. A confiança do cavaleiro de cabelos rubi era enervante. Embora o dragão amarelo de Viserys fosse maior e teoricamente mais poderoso, o comportamento do cavaleiro sugeria que ele tinha certeza da vitória. Os dragões se chocaram com um impacto ensurdecedor, suas robustas patas traseiras testando a força um do outro. O dragão amarelo, maior e mais forte, conseguiu desequilibrar seu oponente. Mas o dragão de bronze, sob o controle especializado do cavaleiro, se recuperou com uma velocidade espantosa, investindo contra a asa esquerda do dragão amarelo. O ataque foi tão rápido que Viserys mal conseguiu reagir. Um pedaço de asa do tamanho de uma bacia foi arrancado, e o dragão amarelo soltou um rugido de dor, seus olhos verdes, como pedras preciosas, brilhando de fúria. Chamas escuras irromperam de suas mandíbulas, mas o dragão de bronze evitou-as com facilidade. Viserys, você sabe quantos anos meu dragão tem? O cavaleiro de cabelos rubis provocou. 116 anos. Quantos anos tem o seu? 16? 116 anos? Viserys pensou, sua mente acelerada. Como um dragão tão velho poderia ter apenas 20 metros de comprimento? Distraído, ele olhou para Valsha. Um de seus dragões cinzas havia perdido uma asa e estava caindo em direção ao chão, enquanto o outro estava preso sob as garras de um dragão vermelho. A própria Valsha estava em péssimo estado, seu corpo queimado e seu dragão lutando para se manter no ar. Era um caos, como assistir a 2 artistas marciais brincando com uma matilha de cães feridos. Sentindo a distração de Viserys, o cavaleiro de cabelos rubi aproveitou o momento. O dragão de bronze avançou novamente.
Já que você está aqui pelos ossos, o cavaleiro zombou, é melhor você se abaixar no chão. Capítulo 438. As Batalhas de Dragões na Natureza Parte 2. Viserys rapidamente percebeu que suas habilidades de luta contra dragões não eram páreo para a perícia de seu oponente. Crescendo entre os céus cheios de dragões Targaryen, ele nunca precisou praticar combate aéreo, muito menos antecipar o encontro com outros dragões nas ruínas da perdição. Quanto ao motivo pelo qual o dragão do outro cavaleiro tinha mais de um século de idade, mas apenas 20 metros de comprimento, isso era um mistério para outra hora. Agora, ele precisava compensar sua falta de habilidade com seus outros talentos. Ele pegou seu arco Dragonbone e preparou uma flecha com velocidade treinada. Uau! Um raio branco voou pelo ar em direção ao olho do dragão de bronze. O cavaleiro ruivo zombou enquanto manobrava seu dragão para desviar do projétil, fechando a lacuna entre eles rapidamente. Embora o cavaleiro tivesse notado a falta de proeza de combate aéreo de Viserys, ele ainda manteve cautela, sua habilidade superando em muito a de Viserys. Em segundos, a distância entre os dois foi reduzida a meros 100 metros, um momento fugaz em tais velocidades. Uau, uau, uau! Viserys disparou mais 3 flechas em rápida sucessão. Uma foi desviada, enquanto as outras 2 atingiram a cabeça do dragão de bronze. No entanto, as flechas não conseguiram penetrar suas escamas endurecidas e centenárias. A distância entre eles diminuiu para menos de 10 metros, perto o suficiente para que seus cabelos chicoteassem o vento em volta de seus rostos. Os olhos roxos escuros do cavaleiro de cabelos rubi brilharam de excitação. Era sua chance de realmente testar seu dragão em batalha. O dragão de bronze investiu, sua boca enorme forrada com dentes irregulares capazes de rasgar um elefante. Sua língua vermelho escura atacou para frente, e o fedor acre de enxofre encheu o ar. Mas antes que a fera pudesse fechar suas mandíbulas, Viserys sacou 2 mosquetes de cano longo de trás dele. Um lampejo de dúvida passou pelos olhos do cavaleiro, mas não houve tempo para reagir. Bang! Bang! 2 explosões de chamas irromperam dos canos dos mosquetes, seguidas por plumas de fumaça branca. Sangue jorrou da boca do dragão de bronze, manchando seus dentes de vermelho. As armas de fogo improvisadas, embora rudimentares em comparação aos designs modernos, eram eficazes. Se Viserys tivesse conseguido mecanizar canos raiados, ele não teria que chegar tão perto para atirar. Os ferimentos não eram fatais, mas foram o suficiente para desequilibrar o dragão de bronze. Seus movimentos ficaram erráticos e o dragão amarelo agarrou a abertura, mordendo com força sua garganta. O dragão de bronze reflexivamente chutou com suas patas traseiras, tentando sacudir o dragão amarelo, mas seu estado desequilibrado o deixou vulnerável. Viserys aproveitou a oportunidade para arremessar um dos mosquetes diretamente na cabeça do cavaleiro. A coronha da arma atingiu a faixa de cabelo incrustada de rubis com um estalo agudo, fazendo o cavaleiro cambalear. Sua visão escureceu, e ele perdeu a consciência, caindo contra a sela de seu dragão. Do ponto de vista de Viserys, o cavaleiro e seu dragão de bronze estavam em queda livre. O dragão amarelo manteve seu aperto na garganta do dragão de bronze, tremendo violentamente enquanto o sangue jorrava em jatos escaldantes. Em instantes, a força do dragão de bronze desapareceu, seus lamentos moribundos reverberando pelo ar. O som chamou a atenção dos outros 2 cavaleiros que lutavam contra Valsha. Agora, Valsha tinha apenas 2 de seus 4 dragões restantes. Um deles teve sua pata traseira direita arrancada no quadril. Apesar do ferimento grave, o dragão cinza permaneceu no ar, provavelmente devido à sua sensibilidade à dor diminuída. Caso contrário, ele teria caído há muito tempo. Você realmente matou Kinar, gritou o cavaleiro no dragão roxo, seu rosto contorcido de fúria. A beleza fria de suas feições se contorceu em um rosnado ameaçador. Seus olhos azuis violeta congelados queimavam de raiva. Viserys, no entanto, não poupou tempo para conversas. Ele não se importava com Kinar ou com a raiva do cavaleiro. Esta era uma luta pela sobrevivência, e ele tinha suas próprias táticas para empregar. Alcançando a bolsa de sela amarrada ao dragão amarelo, Viserys recuperou 3 coquetéis Molotov. Com precisão nascida da urgência, ele os atirou em direção ao cavaleiro dragão púrpura. O cavaleiro desviou instintivamente, mas os projéteis explodiram no ar, liberando chamas amarelo-esverdeadas brilhantes que floresceram como crisântemos flamejantes. Os coquetéis Molotov continham uma substância pegajosa e adesiva que grudava em tudo que tocava. O cavaleiro e seu dragão foram imediatamente envolvidos em chamas, o fogo se espalhando rapidamente por seus corpos. O cavaleiro gritou de dor enquanto o inferno consumia, seu dragão roxo se debatendo violentamente no ar. O espetáculo brilhante e ardente iluminou o campo de batalha, virando a maré decisivamente a favor de Viserys. Fogo selvagem. Como ousa usar fogo selvagem durante uma luta de dragões, seu louco? A voz do Purple Dragon Knight soou, uma mistura de choque e fúria. Ele sabia dos riscos. Wildfire, infame por sua natureza volátil, era quase suicida para uso perto de dragões. A temperatura corporal natural de um dragão, em qualquer lugar entre 40 e 60 graus Celsius, tornava sua presença uma aposta perigosa. Somente Dany, a não queimada, poderia manejar tal fogo sem risco, mas Viserys não era Dany. Sem o conhecimento do cavaleiro, Viserys havia usado uma forma diluída de fogo selvagem, focando em suas propriedades pegajosas em vez de seu calor extremo. Embora menos intenso do que o fogo selvagem tradicional, ainda era potente o suficiente para sobrepujar qualquer um sem imunidade ao fogo.
As chamas que se agarravam ao corpo do Purple Dragon Knight o deixaram em desordem, interrompendo seu controle sobre sua montaria. Viserys aproveitou a oportunidade, puxando seu arco e disparando um tiro certeiro. A flecha atingiu o alvo, perfurando a testa do cavaleiro. Seu corpo caiu sem vida na cela, e seu dragão, agora livre da influência de seu cavaleiro, transformou-se em uma besta selvagem e feroz. Sem perder tempo, Viserys recuperou o chifre do dragão de sua cela. O chifre preto como breu brilhou com um brilho quente e assustador enquanto ele soprava nele. Um som profundo e ressonante ecoou pelo campo de batalha, e runas douradas no chifre ganharam vida, uma após a outra, irradiando luz. Os olhos de obsidiana do dragão roxo ficaram turvos, como se estivessem em transe. Sem hesitar, Viserys saltou das costas de seu dragão amarelo para os ombros largos e queimados pelas chamas do dragão roxo. Ele canalizou a alma de um imortal para o corpo do dragão, um movimento arriscado mas calculado. Quase imediatamente, um grito penetrante e desumano irrompeu em sua mente, um testamento da incapacidade do imortal de controlar a essência primordial do dragão. A alma queimou, consumida pelo poder inato da criatura. Apesar da reação, o efeito foi claro. O dragão temia Viserys agora e hesitou em desafiá-lo. Com esse controle tênue, o campo de batalha mudou drasticamente. O que tinha sido uma luta desequilibrada de 5 contra 3 agora era uma vantagem de 4 contra 1 para Viserys e Valsha. O último dos cavaleiros Cenesta, o cavaleiro do dragão vermelho, estava visivelmente abalado. Sua expressão tornou-se sombria enquanto observava a manobra audaciosa de Viserys. Sem desperdiçar mais um segundo, ele empurrou seu dragão para longe do campo de batalha, recuando para longe. Viserys se preparou para persegui-lo, mas a voz de Valsha o deteve. Não se incomode. Ele não vai durar muito, ela disse fracamente. O dragão cinza de Valsha não conseguia cuspir fogo, mas exalava uma névoa entrelaçada com uma forma fortalecida de escama cinza. O dragão vermelho e seu cavaleiro foram expostos a essa névoa tóxica, e não demoraria muito para que a doença os tornasse incapazes de lutar ou sobreviver. Viserys fez uma pausa calculando seu próximo movimento. O resultado da batalha tinha sido decisivo, mas as perguntas persistiam. Quantos dragões a mais a casa Cenesta possuía? Se essa fosse sua força total, então o próximo desafio seria lidar com os insetos vermelho-sangue que infestavam as ruínas. Apesar das incertezas iminentes, a vitória teve suas recompensas. Capturar um dragão, um roxo deslumbrante e nada menos, foi um feito extraordinário. O dragão roxo lembrou de uma oportunidade perdida que ele havia lamentado, a incapacidade de garantir o fóssil de ovo de dragão roxo da família Roth. Hoje, esse arrependimento foi substituído pelo triunfo. Mas quando a emoção da vitória se instalou, Viserys notou algo alarmante. Valsha, ainda empoleirada em seu dragão cinza, começou a balançar de forma instável. Ou não? A lembrança dos insetos voadores vermelho-sangue de antes o atingiu como um raio. As picadas. Capítulo 439 Negociações de paz. Mesmo para um parasita, essa progressão foi assustadoramente rápida. A batalha durou menos de 1 hora, mas naqueles minutos fugazes, os ovos dos insetos voadores vermelho-sangue começaram a chocar dentro de Valsha. Viserys agiu rápido. Ele avistou um grande lago enegrecido próximo e ordenou que seu dragão batesse suas asas, limpando a camada de cinzas que cobria a superfície. Assim que a água foi exposta, ele carregou Valsha até o lago e a deitou nele. Sua pele pálida ficou vermelha e irritada, e movimentos sutis já eram visíveis sob a pele perto de seus ferimentos, um sinal repugnante dos parasitas crescendo dentro dela. Colocando uma mão na testa, Viserys sentiu o calor intenso irradiando dela. Sua temperatura corporal estava se aproximando de uma febre perigosa. Seus pensamentos voltaram aos relatos assustadores da princesa aérea. No pior dos casos, sua temperatura corporal era descrita como tão alta que seus globos oculares ferviam nas órbitas, e fumaça preta saía de seu nariz, boca e outros orifícios. Valsha ainda não estava naquele ponto, mas estava à beira do abismo. E diferentemente dos Targaryens que eram naturalmente mais resistentes ao calor, Valsha talvez não sobrevivesse muito mais tempo sem intervenção. Minha magia de sangue só pode curar, não matar. Viserys pensou sombriamente. Os registros dos mestres dizem que esses parasitas temem o frio, mas não há água gelada aqui. Os magos podem ser capazes de criar uma temperatura baixa, mas, por enquanto, ele fez o que pôde. Usando sua magia de sangue, ele forneceu um tratamento básico para estabilizá-la. A temperatura do corpo dela pareceu cair um pouco, e a contorção sob sua pele diminuiu. Satisfeito por ela conseguir sobreviver à jornada, ele montou seu dragão e voou de volta para Tiria com pressa. Quando Viserys chegou ao acampamento, sua chegada causou comoção imediata. Um dragão roxo? Vossa Graça trouxe de volta um novo dragão, exclamou Eddard Umber, sua voz cheia de excitação. Embora os detalhes completos do que havia acontecido nas ruínas da perdição fossem desconhecidos, a adição de um novo dragão era claramente um motivo de comemoração. O exército zumbia com curiosidade e especulação. O que poderia ter acontecido nas ruínas para permitir que outro dragão fosse capturado? Alguns dos observadores mais astutos sussurraram teorias. Se ainda houvesse dragões vivos nas ruínas, o que mais poderia estar escondido lá? Ali que estava patrulhando a área em seu próprio dragão desde que Viserys a impediu de acompanhá-lo até a perdição, retornou rapidamente ao avistar o dragão amarelo de longe. Ela desmontou e foi até o dragão roxo, a curiosidade brilhando em seus olhos. De perto, ela podia ver que era diferente dos dragões criados em sua casa.
Os dragões de sua família sempre olhavam para seus cavaleiros com expressões gentis, quase afetuosas. Esse comportamento era notavelmente diferente das crônicas da velha Valíria, que falavam de Targaryens que eram feridos ou até mortos, enquanto tentavam domar seus dragões. Até mesmo Nymerion, o dragão negro mais mal-humorado da família, demonstrou uma paciência surpreendente quando William divagava sobre assuntos mundanos. Mas o dragão roxo era diferente. Seu olhar estava cheio de medo enquanto observava Ali se aproximar. Cautelosamente, ela se aproximou e colocou a mão na mandíbula do dragão, acariciando-a gentilmente. O dragão estremeceu a princípio, mas conforme Ali continuou, sua tensão diminuiu, e sua guarda começou a baixar. Atrás dela, no entanto, um grito baixo e resmungão quebrou o momento. O dragão verde com quem ela havia chegado a cutucou bruscamente com a cabeça. Estava com ciúmes. Ali suspirou, afastando-se do dragão roxo para apaziguar sua própria montaria. Quando Ali perguntou sobre seu pai, Lord Eddard de Umber respondeu hesitante, com a voz cheia de nervosismo. Vossa graça, sua graça está na fortaleza subterrânea. Ele recebeu ordens estritas de que ninguém deve perturbá-lo. O quê? O pai está ferido? O tom de Ali tornou-se ansioso, sua preocupação evidente. Não, princesa, Eddard rapidamente a assegurou. Sua graça está bem. Então o que há de errado com ele? Naquele momento, Viserys estava imerso no tratamento de Valsha, auxiliado por um grupo de feiticeiros. Eles a colocaram em uma grande banheira de água gelada magicamente resfriada para reduzir sua febre. Em pouco tempo, larvas transparentes e semelhantes a fios começaram a emergir de seus ferimentos. Esses parasitas grotescos flutuavam na água, contorcendo-se como larvas de mosquitos crescidas. Suas caudas agiam como molas enroladas, impulsionando-as em movimentos erráticos e bruscos. O corpo de Valsha tinha dezenas de feridas de mordidas, e o grande número de larvas sendo forçadas a sair era assustador. A superfície da água logo estava cheia de criaturas se contorcendo, uma visão o suficiente para fazer o estômago de qualquer um revirar. Quando Valsha foi retirada da banheira, sua temperatura corporal havia caído significativamente. Embora isso significasse que ela estava fora de perigo imediato, também confirmou que ela não seria capaz de acompanhar nenhuma outra expedição à Valíria. Os insetos parasitas eram muito agressivos, efetivamente tornando as ruínas uma armadilha mortal para exploradores comuns. Mais tarde, Viserys conduziu testes nas larvas. Ele descobriu que elas entravam em um estado de dormência quando expostas ao frio, mas reviviam quando aquecidas. Alarmantemente, elas também eram altamente resistentes ao fogo, capazes de sobreviver à exposição direta às chamas por mais de 10 minutos. Essa resiliência levantou questões inquietantes. Não havia garantia de que tais parasitas estivessem confinados às ruínas da perdição. Eles poderiam potencialmente infestar os subúrbios valirianos ao redor também. Apesar desses riscos, Viserys seguiu adiante com a operação de mineração. Com mais de 10 milhões de pessoas em Westeros dependendo dos recursos, ele tinha pouca escolha. Além disso, a abundância de prisioneiros em Tyria tornava a força de trabalho dispensável. Assim, o esforço de mineração em larga escala começou. Com dezenas de milhares de trabalhadores extraindo ossos de dragão a uma taxa impressionante de 40 a 50 peças por dia. Por 3 meses, a operação de mineração ocorreu sem problemas. Surpreendentemente, não houve ataques dos insetos voadores vermelho-sangue, nem os temidos firevirmes fizeram uma aparição. Viserys se manteve informado sobre os acontecimentos em Westeros por meio de seus sonhos e conversas com Dany. Por enquanto, não há nenhuma indicação de que o Rei da Noite continuará sua invasão ao sul, Dany relatou. A pesquisa de Benerro sobre a Torre Dragonbone foi bem sucedida. Ela pode neutralizar completamente os efeitos da Torre Sebone. Com o suficiente deles, seremos capazes de lançar uma ofensiva. Excelente, Viserys respondeu. O segundo carregamento de Dragonbones está a caminho, mas eu preciso ficar aqui por mais 6 meses para supervisionar as coisas. Dany expressou decepção com o atraso. Os Senestas não reapareceram? Ela perguntou. Não recentemente, Viserys disse. Se eles estiverem dispostos a se submeter, eu posso mandar alguém para me substituir. Uma vez que o problema de Senesta for resolvido, o Duon se tornará muito menos perigoso. Monteres poderia facilmente lidar com isso depois disso. Dany hesitou antes de mencionar algo em sua mente. Falando nele, ele tem passado muito tempo com Myrcella. Eu a enviei para Tyrosh. Viserys assentiu em concordância. É para o melhor. Myrcella não é digna do nome Velaryon. Ela é apenas uma bastarda, e uma união entre eles mancharia a reputação da nossa família. Vou providenciar para que ele se case com alguém de Vila Velha, Jardim de Cima ou Dorne, Dany sugeriu. Ele está gerenciando os carregamentos de grãos para o sul, então ele terá muitas oportunidades de conhecer alguém adequado. Com as questões logísticas resolvidas, Dany mudou de assunto para algo mais pessoal. Irmão, olhe, ela disse, sua voz suavizando. Este é nosso segundo filho. Ela descreveu o bebê em detalhes vívidos, notando como as irmãs sagradas que cuidavam dele frequentemente diziam que ele tinha uma semelhança impressionante com seu irmão. Rhaegar, Viserys sorriu ao imaginar o garoto forte e saudável. Mas antes que a conversa pudesse continuar, uma batida na porta o interrompeu. Vossa Graça, disse Young Connington. Há pessoas alegando ser da Casa Senesta. Elas pedem uma audiência com você. Casa Senesta? Viserys sentou-se, sua mente acelerada. Valsha lhe dissera que o Dragonícate fugitivo havia contraído uma forma de escamoide cinzenta aprimorada. Se a doença havia se espalhado entre suas fileiras, era provável que essa delegação estivesse ali para buscar sua ajuda.
Se assim fosse, a dinâmica de poder havia mudado inteiramente a seu favor. Com os senestas enfraquecidos, os riscos de minerar a perdição seriam bastante reduzidos, e os vastos estoques de Valíria poderiam finalmente ser explorados. Entretanto, havia um grande obstáculo: Valsha. Como a única capaz de curar a escala de cinza aprimorada, sua cooperação era crucial. Sem ela, qualquer negociação de paz seria impossível. Muito bem, Viserys disse. Eu vou me encontrar com eles. Notifique Valsha e traga-a aqui também. O jovem Connington hesitou antes de dar a notícia. Vossa Graça, a princesa Valsha já partiu. O quê? A voz de Viserys elevou-se em descrença. Capítulo 440. O passado do terror negro. Valsha os queria mortos, enquanto Viserys tentava torná-los conselheiros. Desta vez, a Casa Cenesta havia enviado 5 representantes. Sua líder era uma mulher de pele pálida, quase doentia, usando um cachecol laranja elegantemente pendurado em volta do pescoço. Apesar de sua aparência frágil, cada movimento seu exalava dignidade, não deixando dúvidas de que ela era sua líder indiscutível. Os 4 indivíduos que a acompanhavam a tratavam com uma reverência que beirava a adoração. Embora tivessem providenciado cadeiras suficientes para o grupo, os 4 companheiros preferiram ficar atrás dela. Felizmente, Valsha se absteve de iniciar um conflito com eles. Quando Viserys chegou, Valsha e os membros da Casa Cenesta viraram suas cabeças em uníssono. A mulher no cachecol laranja e amarelo ajoelhou-se graciosamente, abaixando-se sobre um joelho. Vossa Graça Viserys, ela disse, sua voz sincera e firme, eu sou Loraris, a líder da Casa Cenesta. Buscamos servir como conselheiros da Casa Targaryen e humildemente imploramos que alivie nosso sofrimento. A seriedade dela pegou Viserys desprevenido, tornando desnecessárias muitas de suas respostas preparadas. Sinto muito, ele respondeu, seu tom medido. Eu não posso aliviar seu sofrimento. Ela pode. Ele gesticulou em direção a Valsha. Após meses de luta, a Casa Cenesta estava à beira do colapso. Quase todos os seus membros tinham contraído escamido. Os poucos que vieram hoje estavam entre os últimos membros saudáveis da família. As palavras de Viserys, Loraris se virou sem hesitação. Ajoelhando-se diante de Valsha, ela repetiu seu apelo com a mesma sinceridade e humildade. Sua transformação perfeita de uma posição para outra foi notável, fluida e sem um traço de resistência. Tal compostura e determinação eram raras. Valsha sentiu uma onda de satisfação ao ver seu outrora orgulhoso inimigo humilhado diante dela. No entanto, ao mesmo tempo, ela não pôde deixar de desprezar a atitude submissa de Loraris. Com uma súbita explosão de crueldade, Valsha se levantou e chutou Loraris diretamente no rosto. A força do golpe fez o lenço de seda cair do pescoço de Loraris, expondo uma faixa de pele áspera cinza esverdeada, evidência clara de sua própria infecção com escamoide. Loraris havia escondido bem, como qualquer mulher consciente de sua aparência. Mas a verdade agora estava clara para todos verem. Os 4 indivíduos parados atrás de Loraris se moveram instintivamente para defendê-la. Apesar da juventude, a raiva deles era palpável, brilhando vividamente em seus olhos roxos. Viserys correu para garantir que Valsha não sofresse nenhum dano, mas Loraris rapidamente levantou a mão para impedir seus companheiros. Por que eu deveria te salvar? Valsha perguntou friamente, sua voz afiada com desdém. A resposta de Loraris foi firme, seu olhar inabalável. É verdade que a família Cenesta liderou a Guerra das Especiarias. Sei que não podemos desfazer o mal que causamos. O príncipe Garin é o senhor de Shoyane e o patriarca da sua família. Eu sou a líder da família Cenesta. Ofereço minha vida em expiação. Só imploro que poupe os outros membros da nossa casa. Suas palavras eram inabalavelmente honestas. Ela pretendia trocar sua vida para acalmar a fúria de Valsha. Valsha, cuja maturidade emocional ainda trazia as marcas da juventude, não estava preparada para tal alto sacrifício. Diante de seu antigo inimigo ajoelhado em submissão, Valsha hesitou. O ato de tirar a vida de Loraris agora parecia menos satisfatório. Claro, eu vou te matar, Valsha declarou, seu rosto severo. No entanto, quando as palavras saíram de seus lábios, ela congelou, sem saber o que dizer em seguida. Naquele momento, 2 guerreiros de cabelos prateados arrastaram para frente uma criatura grotesca e a colocaram diante de Viserys. A visão da criatura fez com que todos recuassem instintivamente. Seu corpo estava um pouco inchado, com uma juba desgrenhada de cabelo, embora o lado esquerdo de sua cabeça fosse careca. Após uma inspeção mais detalhada, 2 rostos adicionais estavam grotescamente fundidos na parte de trás de sua cabeça. Essa abominação não era outro senão On, o líder de Tyria. Suprimindo uma onda de náusea, Viserys notou que o corpo de On tinha as marcas reveladoras de uma doença de escamas cinzentas desenfreada. Manchas verde acinzentadas marcavam seu peito e abdômen, enquanto suas mãos e pés tremiam instáveis. Loraris trouxera essa criatura à frente como um gesto para ganhar o favor de Viserys. Ela entendeu claramente que ele era a figura mais racional, aquele que poderia realmente ajudá-la. Ajoelhando-se diante dele mais uma vez, ela se virou para Viserys e disse: Vossa Graça, descobri tudo o que pude sobre a princesa Aérea. Loraris começou a recontar a história, começando com o estranho inseto que encontraram, conhecido como Scorched Bland WYRM, um híbrido genético de um firevir e alguma outra criatura voadora. Ela então detalhou tudo o que sabia sobre o destino da princesa Aérea. Quando Aérea chegou às ruínas da perdição montada em seu dragão, a Peste Negra, uma fera enorme com mais de 100 metros de comprimento,
Ela imediatamente chamou a atenção da casa de Senesta. Após um pouso de emergência após um ataque, a Senesta exigiu que ela deixasse a peste negra para trás. A Aérea recusou. No caos que se seguiu, o destino a levou para Tiria. O povo de Tiria a capturou e horrivelmente exigiu que ela tivesse filhos. Lorari se absteve de elaborar mais. Os detalhes sombrios não precisavam de explicação. A Aérea eventualmente fugiu na peste negra, mas estava gravemente enfraquecida. Pior ainda, a alta temperatura corporal natural do dragão havia causado o rápido crescimento dos Bland WYRMS. À medida que os dragões cresciam, suas temperaturas corporais teriam aumentado dramaticamente. Com a peste negra tendo centenas de metros de comprimento, você pode imaginar o quão intenso era o calor, explicou Loraris. Por enquanto, Viserys acreditou nela. Tiria estava agora sob seu controle, então verificar sua conta não seria difícil. Loraris não tentou se absolver da culpa, mas admitiu seu papel sem hesitação. Ela então continuou. Os Senesta de Valíria estão dispostos a oferecer seus serviços. Sei que Vossa Graça busca uma maneira de derrotar a Torre Sebone. A casa Senesta possui a herança necessária para ajudá-lo, por favor, salve minha família. Estava claro que essa informação tinha vindo de Shire. O vínculo de linhagem entre Shire e a família Senesta não a deixava com segredos para eles. Viserys refletiu sobre isso. Ele poderia realmente confiar em uma casa capaz de produzir mentes tão astutas, uma mergulhada em uma história tão antiga? A ideia de injetar as almas dos imortais em Loraris passou pela sua cabeça, mas antes que ele pudesse agir, as almas absorvidas gritaram em protesto. Mestre, não. Não podemos ocupar o corpo de um Dragonlord. Mas você já assumiu o corpo de Varys, Viserys rebateu. Isso é porque ele é um eunuco, meu senhor. O corpo inteiro de um Dragonlord está além de nós. Viserys confiava que essas entidades não ousariam mentir para ele. Se ele fosse derrotar o Rei da Noite, ele precisaria arriscar. Por enquanto, ele voltou sua atenção para fortalecer a Torre Dragonbone, uma tarefa que exigiria a cooperação de Valsha. Antes que ele pudesse sequer abordar o assunto, Valsha o surpreendeu falando primeiro. Eu posso te salvar, ela disse, mas você deve me ajudar a reconstruir Shoyane. A reação dela foi inesperada. Para alguém que guardava rancor há séculos, tal concessão era notável. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. E se possível, apoie o canal doando no Pix do canal na descrição. Qualquer valor ajuda. Assim o canal pode trazer vídeos de autores pagos, e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.